Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial. Conteúdo que a gente grava aqui no estúdio SC Working, que fica na Rua dos Andradas 860, e é o local ideal, e o pessoal ideal, a equipe qualificada e toda a estrutura necessária para você que tem um projeto de um podcast ou de outra realização, tirá-lo do papel e torná-lo realidade. O nosso convidado de hoje é Alexandre Bobadra, candidato a deputado federal pelo PL, ele que é servidor público estadual, policial penal. Vamos explorar bastante aqui a questão de toda a mobilização do Bobadra em favor da criação, né, as mobilizações que antecederam a criação da Polícia Penal no Brasil. E ele agora concorre a uma vaga à Câmara Federal, né, pelo PL. A gente não pode começar uma conversa com o candidato Alexandre Bobadra, perdão, estou tropeçando aqui no Bobadra, sem falar na experiência que ele teve. O senhor foi eleito vereador em Porto Alegre, teve o mandato cassado, então eu lhe peço para situar o nosso internauta, o nosso telespectador, também para o senhor falar diretamente para o seu eleitor, né? A sua avaliação desse episódio e, principalmente, as lições que surgiram dali. Né? Vamos começar por aí, depois a gente entra, né, na sua área de maior domínio, que é a área da segurança. Falamos sobre outro tema também. Bom, primeiramente, é uma satisfação estar aqui no Porto Alegre Oficial, esse canhão que hoje milhares de pessoas da nossa cidade têm acesso a essa plataforma que é tão importante, que é o Porto Alegre Oficial. Na política, nós temos que ter muita cautela, né? E às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente tem muita vontade, a gente quer sentar no ônibus e pilotar o ônibus. Como é que é? Entrar no ônibus e sentar na janela. E isso causa muitos ciúmes, muito mal-estar. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, hoje eu tenho mais maturidade, mais inteligência emocional para saber que cada coisa tem o seu lugar. Eu comecei na vida política, na verdade, no Grêmio Estudantil, líder da turma, depois participei do movimento estudantil, mas recentemente, quando eu fui aprovado no concurso da Polícia Penal, na antiga SUSEP, em 2006, nós acampamos 100 dias na Praça da Matriz. Uma das regras do concurso... a minha câmera é essa aqui? Uma das regras do concurso era que a pessoa tinha que se demitir do emprego para poder frequentar o curso de formação. Então, os concursados passaram no exame intelectual, físico, médico, psicotécnico, curso de formação, investigação social e funcional, entrega de documentos, para depois terem a nomeação. Eu fiquei em primeiro lugar da minha turma, fui líder da minha turma, orador da minha turma. Então, nós montamos a comissão por nomeação e acampamos 100 dias na Praça da Matriz para ingressar. Lembro desse episódio. Para ingressarmos na antiga SUSEP, hoje Polícia Penal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade como auxiliar de serviços gerais, aqui no centro de Porto Alegre. Depois fui estagiário da Secretaria da Fazenda, trabalhei no controle financeiro da Panambra, fui praça do Exército por 5 anos, policial militar há 3 anos e policial penal há 20. E nessa época eu era... Advogado. Sou advogado, me formei na Unicinos em 2009, fui orador da formatura em 2009, foram 110 formandos, meus amigos hoje juízes, promotores, advogados, empresários, né? Então, um beijo no coração dos meus amigos. Nós temos uma confraria que nos reunimos às vezes. Mas quero voltar para essa questão política para ti. Nós acampamos na Praça da Matriz e conseguimos a nomeação de 500 servidores na época, lá em 2006 para 2007. E o prêmio que eu ganhei, por ter sido o primeiro lugar da minha turma, foi ser lotado na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Ou seja, eram poucas vagas, eram 90 vagas para Caxias e 30 para Porto Alegre. Os 30 foram para Pasque, né? Um lugar frio, pesado, mas aprendi muito sobre o sistema prisional. Então, a partir dali, comecei a me relacionar com os colegas, entender como é que funciona o sistema penitenciário gaúcho, e fui para o sindicato. No meu sindicato, Sindicato dos Policiais Penais,
Eu fui delegado sindical, diretor de base, diretor executivo, diretor jurídico, diretor de comunicação, secretário-geral, vice-presidente. Fui da Internacional de Serviços Públicos, fui da Federação Nacional dos Policiais Penais, da CSPB, da Nova Central Sindical, fui conselheiro do IP, conselheiro da Copservice, enfim, fiz toda a minha carreira junto com o Bloco da Segurança, que são as entidades de classe da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos um sonho, que era montar um partido político. Então nós tentamos montar o PDS 80, Partido da Defesa Social, apenas com componentes da segurança pública, com componentes da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Federal, do IGP, dos bombeiros. Então nós viajamos aí o Brasil todo, fui vice-presidente nacional do PDS 80 e vice-presidente do Rio Grande do Sul. Então um abraço para o meu amigo Luiz Afonso e Tenente Jorge Bertz. Nós convidamos o Jair Bolsonaro para ser o candidato a presidente da República em 2016 e o Bolsonaro inclusive fez um vídeo para nós sugerindo que as pessoas assinassem pela internet a criação, favorável à criação desse partido. Daí quando fomos informados, o Bolsonaro não vai para o PDS 80, o Bolsonaro vai para o PEN, Partido Verde, não, Partido Ecológico PEN 51, que se transformou em Patriota. Nesse Patriota 51, eu fui pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, inclusive com várias reportagens, para Pelotas, Rio Grande, eu andei o estado todo divulgando as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro quando ninguém acreditava, né? Com meus vários parceiros do PDS, que depois foram o Patriota. Na época o presidente era o Luiz Afonso. E na convenção de Glorinha, o Luiz Afonso era o presidente, eu saí da convenção como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A partir dali fui em vários programas, fui na RBS, fui na Zero Hora, fui no programa do Bibo Nunes, fui em vários lugares. Só que política é seu interesse. Imagina um jovem que nunca tinha sido nem vereador, nem conselheiro tutelar, nem síndico eu era, depois eu fui ser pré-candidato a governador. Mas talvez tenha sido uma estratégia para ficar conhecido e depois alçar outros voos. Mas isso se tornou um problema para mim, porque marcaram um X nas minhas costas. Ó, esse cara tem pretensões, vamos derrubar esse cara agora. Então, imediatamente, naquela época, já me tiraram de pré-candidato a governador e eu concorri a deputado federal. Tiraram o meu número, para eu concorrer, e tive que buscar uma candidata lá em Novo Hamburgo para ela poder concorrer a federal, pela cota das mulheres, para poder ter mais uma vaga federal, e mesmo assim concorri e heroicamente fiz 20 mil votos. Eu quase fui deputado federal. Eu perdi por 4 mil votos, para o Marcelo Brum, por exemplo. O Marcelo Brum foi deputado federal, o Marcelo da Voz do Campo, grande amigo, grande abraço, Marcelo, no lugar do Onix, que virou ministro. Então eu quase fui deputado federal, faltou pouco. Isso foi um grande aprendizado. Só lhe interrompendo aqui, depois eu quero Claro. que o senhor retome, né? Foram 20 mil votos aquela vez? 19.623, a gente arredonda. Como é que está o fôlego, a expectativa e a meta para esta campanha, de chegar a quantos votos? Na verdade, quando o partido faz aquela expectativa de votos, o que é o direito? Lei seca, doutrina e jurisprudência, né? E lei seca é o que está escrito, a jurisprudência são as decisões dos tribunais anteriores, e os costumes é aquilo que, por exemplo, se eu pegar uma caneta e furar a tua orelha, é lesão corporal, mas tu pode ir na farmácia e furar a orelha de uma criança, são costumes. Então o partido entendeu, pô, se o Bobadra fez 20 mil votos para deputado federal em 2018 e vai deputado federal, então ele tem que fazer na média 20 mil votos. Ele apanhou, bateu, cresceu, subiu, então o partido está na tabela lá, que eu vou fazer entre de 20 a 30 mil votos. E nós temos uma expectativa que eu possa ficar com a última vaga para deputado federal. Mas já vou entrar nesse assunto, tá? Então, eu fui diretor da escola penitenciária, que depois se transformou em Academia de Polícia Penal, em 2019 e 2020. Nós fomos premiados como curso de referência nacional em 2019. Todo mundo elogiou nosso trabalho, nós passamos de 20 para 200 professores, nós uniformizamos a academia, cabelo cortado, barba raspada, coturno. Foi até polêmico isso, na verdade, porque não existia polícia penal. Mas na Antônio de Carvalho 555, na CISP, Academia Integrada de Segurança Pública, estava lá a Polícia Civil, a SUSEP, agora a Polícia Penal e o IGP. E a Polícia Civil tinha toda uma padronização, e a Polícia Penal não. Então eu copiei os padrões da Polícia Civil e coloquei na Polícia Penal. Isso na época foi muito polêmico, mas eu consegui ali fazer um baita trabalho. Nós desfilamos em 2019, dia 27 de setembro, melhor que a Brigada Militar,
ganhamos um prêmio de curso de referência nacional. E por coincidência, né, em 2019, no dia 4 de dezembro de 2019, nós aprovamos a emenda constitucional 104, que nós colocamos lá no artigo 154 a Polícia Penal Federal, Polícia Penal Distrital e Polícia Penal nos estados. Os antigos agentes penitenciários agora são Polícia Penal, desde 2019. Então, 2009, 15 anos depois... Ou seja, a criação da Polícia Penal, né, a efetivação, a criação legal, é o coroamento aí de uma trajetória pela qual o candidato esteve sempre empenhado. E atuou muito também na academia, enfim, na formação e na formatação deste modelo de polícia penal que temos hoje. Eu me orgulho muito disso, porque eu acho que foi 5 anos no Exército, 3 na Brigada Militar, e eu te falei agora, antes de começar o programa, que no dia 2 de junho de 2001, eu fui assaltado, tomei um tiro, uma arma calibre 22, eu tenho uma munição alojada embaixo do meu olho, e eu estava no Exército na época, daí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser polícia, vou ser do Exército, vou pra polícia, vou prender os bandidos, né? Tinha 22 anos, tomei um tiro de uma arma calibre 22, coincidência. E agora eu concordo com um número parecido com esse, então dá para falar porque a gente está... Mas, então, eu estou feliz porque as coisas vão acontecendo e o importante é sempre sair maior do que entrou nos projetos, né? Então, hoje eu passo aqui na Rua dos Andradas, as pessoas falam comigo, estou muito feliz de estar aqui hoje no Porto Alegre Oficial. E só para complementar, então eu concorri depois da Academia de Polícia Penal, em 2019 e 2020, concorri a vereador, fui o mais votado entre 56, né? Caí algumas armadilhas naquela época, não tive maturidade. Na verdade, vamos ser sinceros, o político não pode ser muito inocente para estar na política, né? E naquela época eu acho que me faltou muita maturidade, porque o meu suplente pediu espaço na Câmara e eu vou ver. Ele acabou fazendo um jogo todo para tomar o meu mandato na época, mas não tinha pé nem cabeça. Tanto é que eu saí em agosto de 23, em dezembro o Ministério mandou eu voltar para o cargo, só que daí meu processo ficou suspenso e eu não voltei mais. Então a gente foi aprendendo. Então eu fiz 20 mil votos em 2018, quase fui deputado federal, fiz 20 mil em 2020, fui vereador por 3 anos, né? Eu só não fui vereador em 2024. Depois de 2025, eu assumi na Câmara de novo como suplente, porque em 2024 eu perdi a eleição por 40 votos. Concorri com 4 fortíssimos candidatos, uma que era candidata ao Senado, outra com empresariado. Enfim, foi uma eleição difícil, eu me considero um vencedor. Os 4 são meus amigos, né? Hoje, dos 5, 4 concorrem a deputado federal, uma concorre a deputada estadual. Então, minha estratégia é, sim, ser deputado federal, mas tenho certeza que a minha colega vai ser deputada estadual e eu vou assumir a titularidade na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. E com a maturidade que eu tenho hoje, com a experiência, com a humildade, aprendi que devagar e sempre, porque política não é 100 metros, política é maratona. Deputado, eu lhe peço para destacar, vamos deixar a questão do sistema prisional, que eu quero esmiuçar, claro. Depois quero ouvi-lo, que conhece, que é desta área, enfim, que pode nos trazer visões que as pessoas que não têm um contato, não buscam saber, desconhecem. Então, eu quero muito lhe ouvir a respeito da questão do sistema carcerário do Brasil. Mas, deixando isso de lado, 3 eixos prioritários no mandato que o senhor busca como deputado federal. Bom, vamos lá. Eu sei que pode parecer meio demodé, mas geralmente os candidatos falam sobre segurança, educação e saúde. São os 3 principais eixos, né? E não poderia ser diferente. Eu pude destacar no meu material de campanha que o jovem possa ter uma oportunidade no mercado de trabalho. O jovem trabalhar, estudar e se divertir. E às vezes não, mas geralmente a gente planeja as coisas baseado nas nossas experiências anteriores, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos como auxiliar de serviços gerais, estudava à noite. Fui lutando, fui conquistando as minhas coisas, fiz concurso público. Então eu contribuo para o INSS há 32 anos e sou servidor público desde 1999. Então já era para estar aposentado pelo meu tempo de contribuição. Mas o jogo mudou.
Agora aumentou, a expectativa de vida nossa aumentou. Então, embora eu contribua 32 anos, vou ter que trabalhar mais 7 para me aposentar. Então, eu acho que o jovem tem que trabalhar, estudar e se divertir. Mente vazia, pensamento do diabo. Então, o jovem precisa se dar uma oportunidade. Hoje mesmo, quando eu fui buscar matéria de campanha do meu partido na Voluntários da Pátria ali, eu vi moradores de rua, vários, diversos voluntários. E um carro parou para dar farroupilha para eles, um copo de café com leite. Daí eu comecei a pensar nos posicionamentos. Né? Ah, mas o Alexandre Bobada ele é de direita. Eu sou de direita, mas eu não considero um cara radical. Acho que eu penso. Sou muito mais que um candidato a deputado federal de direita. Porque aquelas pessoas que estão ajudando os moradores de rua em situação de vulnerabilidade social, eles pensam assim, vou ajudar essa pessoa aqui, a pessoa está frio, está com fome, vou ajudar. Em contrapartida, outros pensam, por que esses caras não vão trabalhar? O que estão fazendo aqui? Então eu vejo que todo mundo está certo e todo mundo está errado. Porque olha só que interessante, a pessoa tem o direito de não querer trabalhar, de não fazer nada, mas que faça isso longe do centro de Porto Alegre. Porque fazendo isso no centro de Porto Alegre, inviabiliza o comércio, fica ruim. Então eu entendo, claro que tem que se ter um plano para isso, tá? Mas chegar, por exemplo, nos moradores de rua, olha só, jovem, tu estás aqui no centro de Porto Alegre, está aqui todo o nosso comércio, toda a nossa economia gira em torno do centro. O que tu precisa? Tu quer um trabalho? Tu quer estudar? Que o poder público possa ajudar essas pessoas, encaminhar, mandar para o auxílio moradia, enfim, ajudar as pessoas de verdade. Não, eu não quero. Então, que vá fazer as coisas fora do centro de Porto Alegre, num outro local, né? Porque as pessoas reclamam muito que não tem oportunidade. Mas os órgãos da prefeitura, quando vão conversar com os moradores de rua, por exemplo, a grande maioria não quer utilizar os abrigos. Não quer, por uma decisão pessoal. Só que isso acaba inviabilizando o comércio. Então tem essa guerra entre os comerciantes, essa polêmica entre os comerciantes do centro de Porto Alegre, que o nosso centro está muito desvalorizado em virtude dos moradores de rua, porque não tem estacionar. Então está todo mundo migrando para shopping. Agora, por exemplo, uma grande faculdade vai fazer, uma faculdade maravilhosa, está indo para o Barra Shopping, porque tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem segurança, tem infraestrutura. Então é isso que nós temos que trabalhar, o planejamento urbano. Então, lá em Brasília, como deputado federal, eu quero trazer recurso para o Rio Grande do Sul, quero rediscutir a nossa dívida com a União, porque a União nos remunera com juros de poupança, mas nos cobra com juros de cheque especial. A nossa dívida está paga há muito tempo. E é claro que todo mundo fala isso, mas nós perdemos uma chance, em virtude da enchente, de quitar a dívida do Rio Grande do Sul, por falta de inteligência emocional de alguns parlamentares, que para fazer graça, para fazer firula, votaram contra o perdão da dívida do nosso Estado. Isso é um absurdo, né? Por orientação partidária. Eu entendo que antes de ser de algum partido político, eu sou gaúcho e nunca vou votar contra o meu Estado. Então, o primeiro lugar que eu penso é nessa questão da nossa dívida. Precisamos de um novo Pacto Federativo Tributário Nacional. Mas Bobadra, ano que vem vai ter um novo código tributário, vai mudar a questão do imposto. Quando a pessoa comprar alguma coisa no supermercado, numa loja, vai ser R$100. Eu vou chutar valores aqui, tá? Tu vai comprar um produto de R$100. 80 vai para o comerciante, 20 vai para o governo na hora, o governo federal do imposto. Vai ser cobrado na hora o lançamento contábil, não vai ser depois. O Rio Grande do Sul, assim como outros estados, eles 80% dos seus recursos federais, 70% a 80%, ficam na União e são redistribuídos para os outros estados. Ou seja, a cada 10 que a gente manda para a União, volta 3. E outros estados, a cada 10 que mandam, voltam 80. Os estados, por exemplo, é a questão do norte, Pacto Federativo. Sim, o novo Pacto Federativo Tributário Nacional. Os estados do norte e do nordeste, principalmente, tem estados, Maranhão, por exemplo, que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Então, nós precisamos rever, rediscutir isso, né? Então, um novo Pacto Federativo Tributário Nacional. Tá? Claro, tentando um novo código tributário aí, mas isso tem que ser revisitado. Vou trabalhar isso no governo federal. Da mesma forma, vou querer que os profissionais da segurança pública possam ter um espaço. Porque
na educação, no artigo 212, fala que um percentual da União, que se eu não me engano, eu acho que é 18%, 25% do Estado, 25% do município tem que ser investido em educação. E na saúde a mesma coisa. E nós não temos um mínimo na percentual constitucional para ser investido em segurança pública. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer isso. Ou seja, colocar um percentual mínimo de investimento dos estados, municípios e União na segurança pública. Que percentual o senhor acredita que deva ser esse, candidato? Olha, na verdade, eu acho que isso tem que ser discutido. É por isso que, por exemplo, lá em Brasília... Estando em discussão, em que patamar o senhor defenderia? Claro que vai depender de orientação partidária e tudo mais. Vai ser difícil, tá? Eu chegar em Brasília, eu quero ser o presidente da Comissão de Segurança. Não, são 513 deputados federais que representam o povo, né? E no Senado são 81 senadores que representam os estados. Então já há aí índices que dizem quanto cada estado investe em segurança, mais ou menos, mas nós temos que formalizar isso. Por exemplo, através do Escritório Nacional de Prevenção à Violência, onde as escolas, os hospitais, a Secretaria de Segurança mandassem todos esses dados para a União, para que todos os entes federativos tenham acesso a esses dados para saber onde tem que investir em segurança. Não pode, por exemplo, o representante do Poder Executivo, por uma questão de afinidade ideológica, mandar mais viatura para um estado do que para outro. Então, eu acho que nós precisamos mais de dados técnicos e principalmente na área de segurança pública. Quero fortalecer também essa parceria entre as empresas e a segurança pública, assim como aqui no Instituto Cultural Floresta, que começou no município, começou no estado, foi para o município. Isso tem que ser estendido à União também. Possibilitar que haja parceria. Outra coisa importante, em 2018, tá? Eu fui num congresso em São Paulo que falava sobre segurança pública, que era sobre câmeras. Uma cidade na Coreia do Sul, onde as crianças saíam de casa, iam para a escola e eram monitoradas por câmeras até a escola. Aquilo parecia surreal. Hoje é tão barato uma câmera, tanta tecnologia. Então eu quero ser visto. Eu quero câmeras, eu quero que a cidade toda seja vigiada. E nós aprovamos na Câmara de Vereadores um projeto para que houvesse câmeras das escolas. Mas houve toda uma polêmica, esse projeto foi desvirtuado e ele acabou invalidado pelo Poder Judiciário. Então é isso, eu quero trabalhar pela segurança pública de verdade das pessoas, né? Eu quero que o jovem possa trabalhar, estudar e se divertir. Sou a favor do ensino integral nas escolas. Na área de saúde, eu sou da área da administração hospitalar, tá? Fiz junto com o nível médio em 2000 no Hospital de Clínica de Porto Alegre. Fiz estágio no pronto-socorro no Presidente Vargas, no pronto-socorro, no Presidente Vargas e no Hospital de Clínicas. Eu entendo que eu sou favorável à medicina de família. Em torno de 10 mil doenças, mais ou menos, 200 doenças reflete 90% dos casos. Então, se o médico souber 200 doenças, ele resolve 90% dos casos. E o médico de família, ele sozinho resolve de 80% a 90% dos casos. Só que tem 10% para ser mandado para o especialista. Então, eu sou a favor da telemedicina, que nós possamos criar nos grandes centros, em Porto Alegre, por exemplo, um local para se fazer a telemedicina. No interior, o médico clínico geral vai atender o paciente. Em vez de o cara ficar 2, 3, 4, 5 anos para ser encaminhado para uma especialidade, o clínico geral vai atender ele e pela telemedicina, junto com o clínico geral, ele vai conversar por teleconferência com o médico especialista da capital e as pessoas vão ser atendidas em poucos dias. Isso ocorre em vários países do mundo, mas o nosso país não vem acontecido, né? Então, acho que é uma ideia importante, a telemedicina, a valorização dos médicos, o ensino integral, prestigiar a nossa segurança, prestigiar também o empreendedorismo. Eu vejo que o Estado ele interfere de modo cavalar na vida das pessoas. Tu que foi servidor público, tu foi olhar no teu contra-cheque ali, 27,5% de imposto de renda. O imposto de renda retido na fonte, ou seja, o município nem vai aquele dinheiro, fica direto na fonte. Tanto o município quanto o Estado, tanto a União. O servidor público estadual, por exemplo, 27,5% é só imposto de renda. 11% de previdência, 14% de saúde. Então, na verdade, a cada 100% recebe 50% do que aparece no portal da transparência. Então, essas coisas, acho que o Estado tem que interferir menos na vida das pessoas. O Brasil tem uma das maiores, se não for a maior carga tributária do mundo e não entrega aquilo que ele colhe. Ou seja, a gente contribui com o imposto, mas isso não volta para a população.
O nosso estado, por exemplo, sofreu, assim como todo o Brasil, na pandemia. Mas o nosso estado foi destruído pela enchente, praticamente. Então, muitas cidades estão se recuperando. Então, todo mundo está falando nisso, sobre a proteção contra cheias. E a nossa cidade mudou. A própria Porto Alegre, agora, alguns locais estão diferentes, já pensando no manual. Se der uma zebra, está mais alto aqui, não vai alagar. Mas nós temos que discutir, sim, a questão da dívida gaúcha. Né? O Estado do Rio Grande do Sul agora conseguiu colocar os salários em dia, mas recebeu o dinheiro da pandemia, recebeu o dinheiro das enchentes, a nossa dívida está suspensa. Como é que vai ser a partir do ano que vem para os servidores públicos estaduais, que estão há mais de 10 anos aí sem reposição inflacionária? Então vai ser muito difícil. Então nós entendemos que o governo federal ele concentrou todos os recursos do governo federal, está mandando os recursos todos para o norte e nordeste, e o sul do país está ficando de fora. Então nós precisamos de incentivos fiscais, o mesmo incentivo fiscal que outros estados recebem, o Rio Grande do Sul deveria receber, principalmente a nossa metade sul. Candidato, o senhor mencionou aí entre as suas pautas na questão da saúde a importância do médico de família, né, e da telemedicina, que são a estratégia de saúde da família, uma das políticas do SUS, assim como a telemedicina gradualmente também, as teleconsultas, né, já vêm sendo implantadas e devem, enfim, serem otimizadas dentro do sistema SUS. Qual é a sua avaliação do SUS no país? Bom, o Brasil, por mais que nós temos todas as nossas dificuldades, nós somos referência no mundo em sistema de saúde. Claro que nós podemos melhorar, mas nos Estados Unidos a saúde é paga. Né? Em vários outros países, a municipalização da saúde aconteceu no ano 2000, quando eu fiz o meu curso técnico em administração hospitalar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E quando eu passei no primeiro vestibular, eu passei para administração hospitalar. Então, eu fiz praticamente metade da faculdade de administração hospitalar, depois migrei para o direito da Unicinos, me formei em direito em 2009, e entendo que o SUS ele funciona assim, ele pode melhorar. Eu me lembro que no meu tempo, quando eu era criança, nós tínhamos a carteirinha do SUS, né? Só tinha carteirinha do SUS aquele que trabalhava. E nós sabemos que a nossa saúde ela é universal. A nossa própria Constituição Federal, que é o modelo estadual, nosso norte hermenêutico, ela é dividida em 10 capítulos. Os direitos fundamentais, os direitos sociais, os princípios, a parte da segurança, saúde, educação, nacionalidade, direitos políticos. A nossa Constituição Federal é o modelo estadual, nosso norte hermenêutico. E toda a nossa legislação infraconstitucional parte da nossa Constituição Federal. E quando fala sobre saúde, é interessante, porque lá dentro da nossa Constituição Federal, nós temos a questão da saúde, a previdência social e a assistência social. Então, a previdência em si, ela dá lucro. Se tu pegar o quanto a gente contribui no longo de 30, 35 anos na previdência e fazer uma aplicação financeira, a aposentadoria se paga. Então, a previdência ela é autossustentável. Tanto é que, se não fosse, vários planos de previdência privada não iam querer cooptar as previdências dos municípios e de alguns estados, até inclusive. Tá? Então, a previdência ela se paga, ela é, sim, autossustentável. A questão da nossa saúde, claro que os recursos dos tributos são investidos em saúde. Né? A saúde não é feita para dar lucro. A saúde ela é feita para ajudar as pessoas, através dos tributos federais, estaduais que nós arrecadamos. E já a questão da assistência social é para assistir, é para ajudar. Né? Então nós temos sim que incentivar o fortalecimento sim do nosso SUS, mas também que menos pessoas fiquem dependentes tanto tempo da assistência social. Porque se as pessoas, se nós tivermos menos investimento, eu tenho que cuidar para me expressar por causa do corte depois que vai ser feito, tá? Mas veja bem, sou favorável sim à assistência social durante o período X, mas que a partir dali as pessoas possam voltar para o mercado de trabalho e esse recurso possa ser investido sim no nosso SUS, né? Nos programas habitacionais, na educação de nível integral. Então as coisas são interdisciplinares. Pela teoria sistêmica nós não podemos simplesmente separar tudo em contrapartida contábil, porque na administração nós não podemos pensar só nos números, temos que pensar nas pessoas. O interesse público primário são as pessoas, e o interesse público secundário são as finanças públicas. Não sei se eu respondi para ti. Satisfatoriamente. Candidato, vamos entrar na área que o senhor transita
né, com maestria, né, com experiência pela sua formação, pela sua atuação, não só profissional como servidor público policial penal, mas como enfim, um entusiasta dessa questão que acabou, inclusive, se materializando na criação, na efetivação da Polícia Penal. Qual é hoje, na sua opinião, quais são os maiores problemas do nosso sistema penal brasileiro? A pergunta é muito interessante e quero mandar um abraço aqui para o Fernando Anunciação, que é o presidente da Federação Nacional dos Policiais Penais do Brasil. Ou seja, os 26 estados da federação e mais o Distrito Federal são filiados à nossa FENASPEN, que é a nossa Federação Nacional, que fez um trabalho incansável pela aprovação da Polícia Penal. Hoje, a Polícia Penal está lá no rol do artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre a segurança pública. A Polícia Militar, aqui é a Brigada Militar, é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. A Polícia Rodoviária Federal é a Polícia das Rodovias Federais, né? Tem as guardas municipais, que pertence ao município, óbvio, mas a sua principal função, a função inicial dela, seria a proteção ao patrimônio. Hoje a nossa guarda municipal, a futura polícia municipal, tem outras funções, mas a polícia penal, os antigos agentes penitenciários, são importantíssimos. Vou falar só do Rio Grande do Sul, tá? Mas propriedade é o que nos interessa mais nesse momento. Isso, seria fazermos esse recorte de análise de quais são os principais problemas estruturais a serem enfrentados, né? E como enfrentá-los, mas podemos trazer esse recorte aqui, apesar de o senhor concorrer a deputado federal, o seu foco vai estar sempre se eleito aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que se falarmos na nossa situação, analisarmos a situação dos nossos estabelecimentos penais aqui, vai facilitar a compreensão por parte de quem está nos acompanhando. Sim, seria muito fácil lacrar sobre segurança pública, mas quando nós somos profissionais de uma determinada área, nós temos muita responsabilidade. Hoje são vários órgãos de controle, o próprio judiciário tem o seu controle, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tem as corregedorias. Então, tudo que a gente fala, a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente é servidor público. Sobre o sistema penitenciário do Rio Grande do Sul, vou te trazer números, tá? São 7 mil policiais penais. Por um universo de quantos detentos, o senhor ia dizer? Agora eu interrompi. 150 casas prisionais. Em torno de 55 mil presos no estado do Rio Grande do Sul. Então a Polícia Penal Gaúcha é responsável pelo tratamento penal, pela custódia dos presos, pela administração dos presídios e auxílio judiciário na administração da pena. E além disso, o mais importante, a Polícia Penal Gaúcha garante o sono de quase 12 milhões de gaúchos. E não tem barbada no sistema penitenciário. A penitenciária de alta segurança charqueadas, os presos mais perigosos do Brasil estão lá. E horas vão para o sistema penitenciário nacional e horas voltam para a penitenciária de alta segurança charqueadas. Tem o semiaberto, tem o Instituto Psiquiatra Forense, agora fechou, né? Então o sistema penitenciário ele é complexo e é perigoso. Eu vou dar um exemplo para ti do semiaberto. Tá? Há pouco tempo atrás, um preso simplesmente foi trabalhar, voltou, matou na frente do semiaberto o seu colega de cela, por uma desavença. Os servidores todos que estavam ali, de plantão no dia, mesmo sendo na frente do sistema prisional, respondem um processo. Tem que contratar advogado, corregedoria, então são os órgãos de controle, indúbio pro societar. Então tem que saber um procedimento. Então está na segurança pública, seja na Polícia Penal, seja na Brigada Militar, na Polícia Civil, tem uma responsabilidade. E os servidores, todos os governos foram bons e ruins, tá? E vou falar aqui com tranquilidade, tá? Teve governos que deram aumento há 15 anos atrás. Outros deram aposentadoria, outros deram plano de carreira. O atual deu infraestrutura. Mas os servidores estão sem reposição salarial há mais de 10 anos. Então hoje eles têm estrutura para trabalhar, mas estão tristes, porque o seu poder de compra diminuiu. O seu salário hoje vale metade do que valia há 10 anos atrás. Porque a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul migrou para a modalidade subsídio, ou seja, parcela única. Não tem mais as vantagens temporais.
Então, claro, tem a classe 1, 2, 3, 4, 5. Mas o servidor que tem 10 anos de serviço, por exemplo, ele ganha a mesma coisa que o servidor que entrou ontem. Porque antigamente tinha umas vantagens temporais. A cada 3 anos ganhava 5%, tinha um adicional de 15 anos, de 25 anos. Hoje não, é parcela única. Então o poder de compra dos servidores diminuiu muito. Eles estão tristes, estão ficando doentes. Na Brigada Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal, nos bombeiros. Então o índice de suicídio entre os servidores é muito grande. Então hoje a saúde mental do servidor da segurança pública tem que ser trabalhada através de órgãos, de psicólogos, de psiquiatras. Nós vamos trabalhar a questão da saúde mental do servidor da segurança pública, porque eles estão ficando doentes, porque diminuiu o seu poder de compra. Então eles não estão conseguindo mais ter a vida que tinham, por exemplo, há 10 anos atrás. Já era difícil, hoje está muito complicado. Além desse cuidado com a saúde mental do servidor da segurança, que é muito importante, esse servidor está, mais do que muitas outras categorias, sujeito a situações de estresse com reflexos psicológicos, que acabam interferindo não apenas na vida pessoal desse indivíduo, mas também no desempenho das suas funções. Então, eu acho muito importante que se esteja atento à questão saúde mental e também preparo que, claro, esses agentes de segurança passam por todo e é presumível que tenham toda a formação necessária, né? Mas essa questão é muito importante. Como está a saúde deste servidor? E aí vamos expandir, né, para servidores públicos de diversas áreas, né? Tá certo que aqui nós temos um indivíduo mais pressionado por situações de estresse. Acho isso super importante. E com relação à infraestrutura dos nossos estabelecimentos penais, das condições que o apenado tem, né, nesse período que fica custodiado, o que o senhor acha que falta, que é importante em termos de estrutura para que se dê condições mínimas de dignidade para o apenado cumprir a sua pena e ter alguma perspectiva de recuperação, que isso é uma coisa de que depois eu gostaria da sua opinião, né? De qual é a capacidade de recuperação do nosso sistema penal. Mas começamos pelo início, pelas necessidades estruturais, os problemas estruturais do sistema prisional. Eu achei muito boa a tua pergunta, tá? Porque como que nós vamos ressocializar aquele que não foi socializado? E essa é uma grande questão. E veja bem, quando eu falo isso, alguns olham, só para quem tu é de direita, eu sou um profissional da segurança pública. Eu tenho que falar aqui questões técnicas, não posso falar coisa para lacrar ou para aparecer. Então, dentro do sistema penitenciário, os próprios servidores, quando vão ser promovidos, hoje se leva em consideração o percentual de presos do estabelecimento prisional que trabalha e o percentual de presos que estuda. Isso influencia na promoção. Então, quanto mais os presos trabalharem e estudarem, melhor para a sociedade, porque eles vão retornar em algum momento para a sua família, né? Então, veja bem, eu entendo que o preso ele tem que receber as condições do Estado para trabalhar, para estudar e para ser reinserido gradualmente dentro da sociedade, né? Eu sou contra a tomada dentro da cela, sou favorável aos bloqueadores de celular, sou favorável que o preso use uniforme, mas eu também quero que o preso possa trabalhar e estudar, progredir. Que, por exemplo, que a cada 100% que ele recebe por exemplo, ele vai trabalhar numa empresa tal, ele vai receber ali a cada R$1.000, estou arredondando, tá? Que um percentual fique num fundo de garantia, não é um fundo de garantia, mas um fundo de reserva para receber quando ele sair para a rua. Cumprir a pena. Isso. Que um percentual ele possa mandar para a família. Que um percentual ele possa utilizar para pagar suas pequenas despesas, um material de higiene, um shampoo, algo da sua necessidade básica. E que o percentual que ele trabalha volte também para o Estado, mesmo que seja de forma simbólica, né? Isso vai aumentar a autoestima dos presos. E eu vejo que muitas empresas estão se aproximando do sistema prisional e colocando preço para trabalhar e até egresso do sistema penitenciário. Santa Catarina é uma referência para nós.
Santa Catarina está sendo uma referência em segurança pública, em empreendedorismo, em liberdade econômica, em tributação e até no sistema prisional. E veja bem, eu não estou grenalizando, mas Santa Catarina nunca foi administrada pela esquerda. Isso é estatística, né? E a gente sabe que o gaúcho, eu sou gaúcho, sou o melhor do mundo, sou o melhor em tudo. E não é bem assim. Quem viaja para Santa Catarina sabe que eles nos ultrapassaram em qualidade de vida, né? Então nós temos que copiar as coisas boas de Santa Catarina e principalmente a questão da segurança pública. Sabe que na Santa Catarina os servidores da segurança pública ganham mais que no Rio Grande do Sul? Por que em Santa Catarina o imposto é menor, os servidores públicos ganham mais do que o Rio Grande do Sul e a qualidade de vida é melhor? Só um pouquinho. Quem sabe a gente não vai aprender com o estado de Santa Catarina o que eles fizeram de diferente do que nós fizemos. No sistema penitenciário, quanto mais nós aproximarmos as empresas do estabelecimento prisional, colocar o preso para trabalhar, para estudar, ocupar a mente do preso, para realmente ele possa ser reinserido gradualmente na sociedade. E às vezes eu escuto aquelas coisas, tu quer fazer uma prisão de Guantánamo, quer fazer isso, porque ele é isso aqui, não. Talvez 1% tem que ser reservado realmente para os presos de alta periculosidade, aqueles que são irrecuperáveis. Imagina aqueles caras que deram um problema em todos os lugares e não querem. Manda eles para lá. Mas a grande maioria pode ser recuperado, pode ser inserido gradualmente na sociedade. O senhor acredita realmente nisso, de que a grande maioria da população carcerária, pode ser recuperada desde que tenha os mecanismos para isso? Pode. Nós temos que investir no sistema penitenciário através de inteligência, de infraestrutura. Eu vou te dar um exemplo, que é uma questão de autoestima. Hoje, meus colegas da Polícia Civil, que têm o maior carinho e admiração, recebem 15%. A Polícia Civil recebe 15% a mais que a Polícia Penal. Quem comanda a Brigada Militar são os oficiais da Brigada. Quem comanda a Polícia Civil são os delegados. E o comissário de última classe ganha 15% a mais que o policial penal de última classe. Isso é ruim para a autoestima do servidor, porque os servidores ficam pulando de galho em galho. No meu caso, eu fiz o concurso para a Brigada Militar, depois eu fiz o concurso para a Polícia Penal. Eu fui aprovado na Polícia Civil, eu não quis ir, mas o servidor fica migrando, não se profissionaliza, ou a gente perde servidores para outras carreiras, por exemplo, para a Receita, para o Poder Judiciário, Poder Legislativo. Exatamente. De fato, essa equiparação eu acho extremamente justa, né? Para os servidores de segurança, pelo menos nessa escala que o senhor coloca, de Brigada Militar como policiamento extensivo, Polícia Civil e Federal como polícias judiciárias, cada uma no seu âmbito, né? E o policial penal no sistema correcional. Eu não questiono essa equiparação, acho muito importante. Agora, eu lhe pergunto, quando o senhor mencionou a questão infraestrutura e fez comentários que é contra a tomada na cela, também acho. Sinal de celular, por que às vezes eu entro numa garagem, num estacionamento de um shopping, eu não tenho sinal? E qual é a dificuldade de se implantar um efetivo sistema de bloqueamento de sinal nas unidades prisionais? Porque hoje um crime que vem crescendo cada vez mais é o dos golpes. Tivemos agora há poucos dias o caso de uma idosa aposentada aqui que perdeu milhões. Não, ali acho que foi... Não deixou de ser de golpe de telefone também, né? Mas o celular hoje é uma coisa que é a bandidagem em home office, vamos dizer assim. Não, né? O que falta para que isso seja efetivo? Aqui não pega celular, nós temos um equipamento tal, temos uma gaiola de Faraday, sei lá eu o quê, que acabe com isso. Sabe que a tua pergunta é muito inteligente e muito pertinente. E é uma pergunta reiterada que se faz. E eu vou te dar uma resposta até meio simples. Tá? Simplicidade é tudo. Na verdade, eu não sou formado nessa área de telecomunicações, na área jurídica, mas pela minha experiência de vida. Sim. Tá? É muito difícil fazer isso. O preso semiaberto, por exemplo, ele sai do semiaberto para trabalhar. Ele vai com a tornozeleira. Certo? Hoje em dia, a quantidade de presos, antigamente não era assim, tá? Hoje, eu acho que o preso vai na saidinha temporária, ele vai no Natal, no Ano Novo.
Tornozeleira para tudo. Outra coisa que eu sou favorável, tá? Preso tem que usar tornozeleira. Sempre. E o Poder Judiciário vem fazendo isso. Cada vez mais vai colocando tornozeleira no preso. E olha que coisa interessante. Eu não quero virar um Matrix. Mas por que nós não podemos colocar a tornozeleira no preso? Olha que interessante. Não, porque teria que ter uma tomada dentro da cela para poder carregar. Certo? Então, o preso que está no regime fechado, ele não usa tornozeleira. Então, ele não precisaria de tomada para nada. Né? Então, vários presídios não têm tomada. Nas modulares, por exemplo, tudo por cima. Então, não precisa ter tomada dentro do presídio. Dentro das celas. E a oportunidade faz o ladrão, né? Então, se os ditados fossem ruins, não eram utilizados reiteradamente. Mas imagina o preso semiaberto, ele sai para trabalhar. Como é que a gente vai saber se lá durante o trabalho ele não teve acesso ao telefone, por exemplo? É complicado, é difícil. Né? Sim, nesse período externo não, mas a minha pergunta é por que não se consegue efetivamente bloquear sinal de celular dentro da casa prisional? Tem razão, mas tu sabe se que o cara do semiaberto fechado, sair e pegar o celular e der um golpe, mas no fechado, eu não vejo... Geralmente no fechado não pega sinal de celular dentro do presídio. É que, na verdade, as pessoas vão contando exceções, e aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta. Né? Mas, geralmente, na grande maioria dos estabelecimentos prisionais fechados, não pega celular, porque tem uma proteção, é uma rede por cima e pelos lados. Só que acontece que é um sistema muito antigo. Então, nas novas casas prisionais, né, onde se tem a tela lateral, a tela por cima, o que eles fazem, tá? O que eu entendo que é mais ou menos o que se faz? Se coloca uma tela em toda a casa prisional e depois se coloca um sistema elétrico para dar uma interferência no sinal o princípio da gaiola de Faraday, né? Então, isso é o que funciona. Só que nós temos que ter dinheiro, recursos para fazer isso nos 150 estabelecimentos prisionais. Eu entendo que é assim uma sugestão que é viável. Mas não menos importante que isso é a questão também da revista, que se dá através, por exemplo, por que no aeroporto, por que tu não consegue entrar no banco com o celular? Por que tu não consegue passar no aeroporto sem ser revistado? Nós temos que investir em mais tecnologia, em mais treinamento, em melhor remuneração, em contratar mais servidores. Aí outra coisa que é o do etchala lei, etchala trampa, né? Sempre vai se achar um método de burlar. O preso fica 24 horas pensando em como dar o drible. E olha que interessante, o Estado está contratando os servidores, bastante, mas eles estão indo embora, porque eles usam a Polícia Penal como trampolim e depois vão para a Polícia Civil. Usa a Polícia Civil como trampolim e depois vão para Receita Federal. Então, se nós dermos uma remuneração equitativa dos servidores da Polícia Penal com outras carreiras de Estado, certamente nós temos profissionais que vão se dedicar mais através de índice, desempenho. Olha que interessante, para ser promovido, o servidor apresenta o diploma de graduação, pós-graduação, faz cursos, tem a prova física, o índice de preso que trabalha, o índice de preso que estuda, tem indicação, tem uma meritocracia. Ou seja, tem uma história para contar. Talvez essa promoção através do índice de trabalho e estudo de preso e o estudo do servidor seja um dos critérios menos injustos, né? Porque no Estado, que eu saiba, em toda a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, 50% dos servidores são promovidos por merecimento e 50% por antiguidade. A Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, servidores civis. A Lei 10.990, que é os servidores militares, ela diz que 50% das promoções são por merecimento e 50% por antiguidade. E dentro do merecimento tem os índices. No caso do sistema prisional, quanto mais preso trabalhar, quanto mais preso estudar dentro do estabelecimento, maior é a tua pontuação e o teu possível avanço dentro daquela respectiva carreira. Né? Então, a tua pergunta é muito inteligente, é por isso que não ter tomada dentro da cela coíbe. Né? E uma coisa interessante, que hoje a tecnologia hoje os caras têm um celular que é metade de uma unha. E os caras fazem cada coisa que a gente falou, como é que é o ditado? Etchala lei, etchala trampa, né? Feita a lei, feita a burla, né? Criada a lei, criada a burla. Nós temos que criar mecanismos, né, para evitar isso. Mas não existe uma solução mágica para acabar com a criminalidade no nosso país ou no nosso estado, mas sim a integração entre as polícias,
fortalecer a questão da inteligência. Hoje, olha a quantidade de programa de inteligência artificial. Quem é que não usa o ChatGPT? O próprio jornalismo hoje tem muita dificuldade, porque revisar texto, todo mundo bota no ChatGPT. As pessoas utilizam muito a inteligência artificial na área jurídica, na área administrativa, no jornalismo. Então nós vamos trabalhar mais com inteligência artificial, buscar mecanismos para coibir a criminalidade através da inteligência artificial. Candidato, o nosso tempo voou, esgotou, já estamos além do tempo que tínhamos, né? Mas eu quero lhe pedir uma mensagem final para o público, para os seus eleitores, e que, se o senhor puder, nessa mensagem final, dizer o que aquela pessoa que for seu eleitor pode lhe cobrar daqui a 6 meses, 1 ano de mandato. Ora, pode me cobrar daqui a 1 ano tal realização, porque lutarei por isso de tal forma. Bom, vamos tentar de forma resumida aí, que sim, o tempo já estouramos aqui, faz tempo. Se Deus quiser, estarei na Câmara Federal a partir de 2027. Vou lutar pelas bandeiras da direita no Rio Grande do Sul. Quero sim que nós tenhamos uma educação integral nas escolas. Quero um novo pacto federativo tributário nacional. Entendo que nós vamos revisitar a questão da dívida gaúcha, que ela já está paga com a União há muito tempo. Quero investir na telemedicina, medicina de família. Que a segurança pública tenha um percentual definido por lei de investimento mínimo, assim como acontece com a saúde e com a educação. Quero que o jovem possa ter oportunidade para trabalhar, estudar e se divertir. Uma coisa importante que nós não conversamos, mas hoje com as novas tecnologias, com o ensino EAD, nós temos o nível fundamental e o nível médio. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas terem acesso ao ensino gratuito de 2 anos de um tecnólogo em gestão, por exemplo, para que todos tenham acesso ao nível superior, porque até para os próprios concursos públicos da polícia, até a própria brigada militar, a partir do ano que vem, o mínimo é nível superior. Então, hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que nós temos, é inconcebível que aqui a nossa federal, de uma turma de 30 alunos, temos 3 alunos e a aula ocorra normalmente. Nós temos que preencher essas vagas dentro da Universidade Federal. E que dentro das universidades federais, nós temos menos militância e mais ensino. O Rio Grande do Sul, por exemplo, infelizmente, é o 25º de 27 do IDEB. O nosso jovem não sabe português, não sabe matemática. E tu, jovem que está em casa, que é da direita, é da esquerda, é do centro, e quer entrar na política, eu acho que é uma boa. Mas quem sabe tu não aprende a arrumar a tua própria cama. Tu já organizou a tua carteira de trabalho? Tu já organizou, por exemplo, o teu planejamento financeiro? Já cuidou de ti? Então nós temos que investir na formação do jovem para ter um desenvolvimento autossustentável. Nós temos que ter a administração financeira nas escolas. Que o jovem possa aprender a pegar o seu dinheiro e investir. Que possa poder comprar um imóvel. Que ele possa ter abrir uma empresa, passar no concurso público, ter a sua formação profissional adequada, investir nas pessoas, nos nossos jovens. O mundo mudou. A expectativa de vida das pessoas hoje está lá em cima. E nós temos que nos preparar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não é mais um estado de jovens. Hoje as pessoas têm uma idade mais avançada. Os imóveis, por exemplo, que eram de 130, 120, estão diminuindo os imóveis e cada vez mais as pessoas estão morando em locais menores. Nosso mercado imobiliário mudou. Hoje, com a inteligência artificial, as empresas mudaram. Então, nós temos que nos adequar às novas tecnologias. Eu, como deputado federal, quero investir em novas tecnologias, em inteligência artificial nas escolas e voltado para o nosso jovem e a proteção das nossas crianças. Candidato Alexandre Bobadra, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Porto Alegre Oficial, gravado no estúdio SZ Working, na Rua dos Andradas, 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Ludwig Larré. Até uma próxima.